Nova ofensiva contra o Ocidente. O presidente Vladimir Putin disse nesta sexta-feira que a Rússia colocará em produção o míssil testado contra a Ucrânia. Acompanhe. A nova arma balística russa viaja a 10 vezes a velocidade do som e não pode ser interceptada. O projétil consegue percorrer cerca de 5.000 quilômetros. Isso permite que a Rússia ataque a maior parte da Europa e a costa oeste dos Estados Unidos, segundo informações do exército do país. E еще раз подчеркну, испытания новейшей системы мы будем продолжать. Необходимо наладить серийное производство. Будем считать, что решение по серийному производству этой системы принято. Да, собственно говоря, оно практически. Em resposta, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que está realizando reuniões com aliados para construir uma defesa ao novo armamento. O Kremlin utilizou o foguete contra o território ucraniano na última quinta-feira. O Oreshnik atingiu uma base militar em Dnipro, a quarta maior cidade do país, a 300 quilômetros de Kiev. Ele saiu da província russa de Astrakhan e viajou cerca de 700 quilômetros em 15 minutos. A velocidade do artefato ultrapassou os 13.000 quilômetros por hora. A Rússia também aumentou o efetivo de tropas em algumas regiões estratégicas do combate. Uma fonte do setor de segurança de Kiev disse que militares norte-coreanos chegaram à cidade de Mariupol, ocupada pela Rússia desde 2022. Soldados da Coreia do Norte também foram vistos ao leste de Kharkiv, local parcialmente ocupado por forças russas. A parceria entre Vladimir Putin e Kim Jong-un se intensificou nos últimos meses. Além da troca de forças, Moscou entregou mísseis antiaéreos à ditadura norte-coreana, segundo um oficial da Coreia do Sul. O apoio também envolve transações financeiras e o envio de outros tipos de equipamentos tecnológicos a Pyongyang. Professora, essa versão mais recente aí da doutrina nuclear russa é para valer mesmo? Ou é um blefe, ou há uma escalada real, né, com o qual devemos nos preocupar? Estava conversando recentemente com uma professora americana sobre o que teria motivado o Biden a liberar o uso de mísseis americanos em território russo. E a gente estava concluindo exatamente o que você está falando, que é possível que o Biden tenha blefado. A questão é que blefar com o Putin é muito difícil. O Putin, então, mostrou que tem uma linha vermelha, né? E essa linha vermelha teria sido ultrapassada com o envio, com autorização para o uso de mísseis em território russo. Então, nesse sentido, o Putin teria dito, olha, minha linha vermelha foi ultrapassada e eu vou, então, escalonar, vou ampliar o tipo de armamento que eu vou usar, a letalidade do armamento e a tecnologia do armamento que eu vou usar em território ucraniano. E isso gera uma escalada na guerra, né? Independente de quem tenha começado, é uma escalada na guerra que nenhum dos lados se conteve, né? Lorival? Bom, acho que as linhas vermelhas do Putin, elas foram todas cruzadas nesses quase 3 anos, sem nenhuma consequência, né? Ele tenta intimidar os Estados Unidos e a Europa e tem funcionado, no sentido de que a OTAN forneceu uma ajuda para a Ucrânia a conta-gotas, né? E o que só aumentou o sofrimento desses 2 países e potencialmente da Europa inteira. O Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, que é bastante moderado, ele prevê que a Alemanha entrará numa guerra com a Rússia dentro de 5 a 8 anos, exatamente porque a falta de uma vitória contundente, né, da Ucrânia sobre a Rússia acaba incentivando o Vladimir Putin a seguir nesse curso, né? Que a OTAN deveria ter feito há 3 anos, quando ficou claro que o Putin ia de novo invadir a Ucrânia, já que ele invadiu em 2014, a OTAN deveria ter se reunido e discutido o que a Ucrânia precisava para vencer a Rússia. Mas é a repetição de um erro. Em 2014 também,
o Putin foi convencido de que ele podia invadir a Ucrânia impunemente. Foi por isso que ele voltou à Ucrânia em 22. Então, o Ocidente não aprendeu essas lições, que, aliás, são lições históricas que remontam à Segunda Guerra Mundial. A tentativa de apaziguar o Adolf Hitler o incentivou a tentar ocupar toda a Europa. Então, o custo de não ter uma resposta contundente a uma primeira agressão é de lá na frente ter de fazer isso com muito mais mortes, muito mais sofrimento dos dois lados, porque os soldados russos também estão morrendo, dezenas de milhares de soldados russos, de jovens russos, por causa dessa aventura do Vladimir Putin. Mariana, esse novo míssil hipersônico e essas intimidações recentes desta semana por parte do Putin assustam, de fato, a União Europeia, a OTAN, o Ocidente e os Estados Unidos? Ou a leitura que este campo, vamos dizer assim, esse eixo, faz dessas gestões do Putin são de que se tratam apenas de movimentos que não deverão levar a algo mais concreto adiante? Olha, eu acho que a Europa leva muito a sério o Putin e entende que o Putin é uma ameaça à soberania dos países europeus. E isso não mudou ao longo da história, né? Tanto que aí o Lorival citava o apaziguamento em relação à Alemanha de Hitler no século XX, no início do século XX, esse apaziguamento levava em consideração o medo que se tinha da Rússia. E aí o Putin ele retoma um projeto de Rússia grande, né? E aí traz à tona esse medo, essa fobia que a Europa tem fundada, inclusive fundamentada, em relação à Rússia. Então, eu acho que a Europa leva muito a sério. A questão é o que ela consegue fazer diante de uma ameaça e de uma execução pelo Putin de um ataque à Ucrânia, por exemplo. E aí eu concordo com o Lorival que a melhor resposta é uma resposta de cara, né? Que você, na verdade, faz o inimigo retroceder. Mas não foi o caso. Eu acho que a Europa levou a sério, bastante a sério, mas por questões aí internas e relacionadas à forma de governo, né? Uma democracia ela demora muito mais tempo para ir à guerra do que uma autocracia. Agora, quando ela vai, ela tende a ganhar. Então, tem isso, né? Eu acho que a Europa, eventualmente, pode acordar e vai acordar para a ameaça russa e pode vir a agir de forma mais eficiente. É que demora, são democracias demoram um pouco mais aí a guerra. Lorival, tem um fator novo que é o fator Trump. Desses 10 dias aí, 10 dias? 20? Da vitória dele. 5 de novembro. O que já está desenhado ali de estratégia do Trump para a Rússia, para a guerra da Ucrânia? O que já dá para apostar em alguma coisa dentro desse contexto que a professora e você colocaram? Nada evoluiu em termos de transparência sobre o que o Trump pretende fazer. A gente continua com os mesmos sinais diante da eleição, que eram de que ele... aliás, houve mais um sinal, né, que foi a conversa dele com o Zelensky. E o Zelensky saiu com a impressão de que realmente o Trump vai tentar impor um cessar-fogo com concessões territoriais da Ucrânia, né? Não se sabe nem se ele falou com Putin ou não. Há uma informação do mundo Trump de que ele teria falado com o Putin e o mundo Putin diz que não houve essa conversa. Então, é tudo tão opaco a esse nível de não saber se houve a conversa ou não. O fato é que tudo indica nessa direção, né? O Trump fez isso no primeiro mandato dele, o desengajamento dos Estados Unidos em relação aos conflitos internacionais e para focar, né, se concentrar nos interesses dos americanos, na visão dele, né, porque há uma outra visão de que os interesses americanos envolvem também cumprir os compromissos com os aliados. A doutrina sempre foi, se tiver que haver uma guerra, que seja na Ásia, que seja na Europa e não nos Estados Unidos, né?
e de preferência que não envolva soldados americanos. Vamos ajudar os nossos aliados para que eles façam as guerras deles, né? Mas o Trump é um pouco parecido com o que a gente vinha falando antes, né? O Trump, com a noção de que ele pode evitar a todo custo a guerra, ele pode precipitar de verdade uma guerra mundial envolvendo os Estados Unidos, embora não seja essa claramente a intenção dele. Mas se você não se prepara para a guerra, você não tem a paz, né? É uma coisa que vem de um escritor romano do século II, quer evitar a guerra, quer paz, prepare-se para a guerra. Não é o que o Trump aparentemente quer fazer, mas ele deve sim abandonar a Ucrânia, né? E agora os humores dentro da Ucrânia os sinais são bastante contraditórios, ambivalentes, assim. O próprio Zelensky diz: não vamos ter um Minsk III. O que significa isso? Em 2014, que eu citei, quando o Putin ocupou 8% da Ucrânia, eu até estava lá, houve 2 acordos Minsk de cessar-fogo, pelos quais a Ucrânia foi forçada pelo Ocidente a aceitar aquela ocupação em troca da paz. Então, o que o Putin concluiu? Eu posso me reagrupar, me fortalecer, esperar o momento certo para tomar a Ucrânia inteira. Professora, queria te ouvir sobre isso. Vou te pedir uma gentileza, temos 2 minutos. A resposta, o fator Trump nesta operação toda. O fator Trump foi fundamental. O fator Trump foi o que levou o Biden a liberar o uso de armas em território russo. E aí startou, né, começou esse escalonamento. Então, o fator Trump muda tudo. As pessoas querem estar preparadas para quando o Trump entrar em cena, dia 20 de janeiro. E em que linha que você acha que ele vai seguir? Ele vai seguir a linha não intervencionista, né, que na verdade complica a história, a trajetória dos Estados Unidos no cenário internacional, que é não intervencionista em relação a algumas guerras e gera bastante interferência em relação a alguns outros temas, como por exemplo o tema da China na América Latina. E aí já é uma outra conversa, claro.